Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma semana, né? A gente está na semana 9. Essa semana é de revisão da nossa matéria, então a gente teve 10 pontos, onde que foram lecionados para vocês durante o bimestre. E semana que vem a gente vai ter prova. Na verdade, eu gostaria de lembrar para vocês que a prova ela começa no dia 1º e vai até o dia 7 de outubro, então começa dia 1º às 7 horas da manhã. E vai até o dia 7 de outubro às 23 horas e 59 minutos, tá? Eu fiz o seguinte, vocês podem abrir a prova só uma vez e tem até 3 horas para fazer a prova. O que significa isso? Isso mimetiza bem o que é no presencial, né? No presencial vocês vão um dia lá, uma noite, chegam às 7h15 e tem até às 10 para fazer a prova, né? Então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no remoto, tá? Então a sugestão que eu dou para vocês é que escolha um horário que vocês estão tranquilos, não tem muito barulho em volta, etc. E comecem a fazer a prova. Então, de novo, avisando vocês, vocês têm 1 hora para... vocês podem abrir a prova uma vez e tem até 3 horas para fazer a prova. São 10 questões objetivas. A prova não está muito complicada, mas tem que prestar muita atenção, por favor, tá? No final da aula eu vou voltar sobre isso. Não se esqueçam que semana que vem, até o dia 5 de outubro, a próxima terça-feira, vocês têm que me entregar o trabalho, tá? Lembrando que as atividades e frequência valem 1 ponto, o trabalho vale até 4 pontos e a prova vale até 5 pontos. Então, totalizando os 10 pontos do bimestre, né? Vamos começar a conversar um pouco sobre nossa matéria, tudo que a gente deu até agora. Então, assim, a gente vai fazer umas pinceladas. Vocês têm que se lembrar que você já tem lá no material de vocês um material de revisão. Então, se eu não me engano, tem um vídeo e tem material da aula 1 até a aula 5, e depois tem outro vídeo e tem mais material da aula 6 até a aula 10, tá? Então, prestem atenção naquele material, vocês têm todo o material aí, tá super fácil para estudar, para fazer a prova, né? Além do mais, eu estou dando mais uma revisão aqui, tá? Então, não se esqueçam, vocês têm todo o material para ver, tem revisões lá no material de vocês mesmo, na disciplina de planejamento estratégico, e também agora tem a minha revisão, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a matéria que a gente deu até agora, que a gente conversou até agora. O que eu fiz? Eu peguei os slides, fiz algumas coisinhas e tal, mas para vocês continuarem com aquele mesmo esquema, né? Então, deixa eu pegar minha mesa digitalizadora aqui, minha caneta. Eu vou pegar tinta vermelha, tá? Para ficar bem diferenciado para vocês. Tá. Então, a primeira aula, a gente falou sobre estratégia, né? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando, obviamente, de estratégia. Qual a estratégia que a gente vai adotar na nossa empresa, no dia a dia da nossa empresa? Então, tem algumas características básicas, né? Para a gente determinar a estratégia. Em primeiro lugar, a estratégia tem que ser uma orientação ao longo prazo, não pode ser só para amanhã. Mas as situações mudam ao longo do tempo. Tudo bem, daí você muda a tua estratégia, se assim for necessário. Vocês têm que pensar a estratégia em uma ou várias áreas diferentes da empresa. Vocês têm que pensar quais vão ser os diferenciais competitivos da empresa de vocês. O que vai diferenciar vocês dos seus competidores, dos seus concorrentes? Qual é o posicionamento de mercado que vocês querem ter? Vocês querem ter, por exemplo, uma das coisas que vocês podem pensar é predominância municipal. Nessa cidade eu quero ser o que mais vende. Regional, estadual, nacional e internacional, por exemplo.
Vocês também têm que pensar quais recursos e competências vocês vão precisar, né? Recursos financeiros, equipamento, local, competências são habilidades, né, que as pessoas precisam ter para que o negócio vá mais adiante. E principalmente, hoje a gente até vai rever isso daí, quais são as expectativas dos stakeholders? O que as partes interessadas querem de você? Ah, elas querem produto e qualidade, elas querem prazo de entrega rápido, elas querem preço baixo, elas querem inovação. O que elas querem de você? Então, você também tem que ir atrás da expectativa ou das expectativas dos stakeholders. E assim, vocês vão começando a construir estratégia de vocês ao longo do tempo, né? Estratégia da empresa de vocês. No planejamento estratégico, a gente tem várias ferramentazinhas que a gente pode pegar para assim, determinar como está o nosso negócio, que tipo de negócio que a gente tem, para qual caminho que a gente pode seguir e assim por diante. Então, na aula 2, a gente viu uma dessas ferramentazinhas, a matriz BCG, ou Boston Consulting Group, né? Lá dos Estados Unidos, onde que eles dividiram os produtos conforme o seu andamento no mercado, digamos assim, quatro grandes grupos, né? E é legal que eles dão um nome assim bem chamativo, né? Para você prestar atenção realmente nesses diferenciais, ou nas diferenças entre os produtos. Então, por exemplo, um produto estrela é um produto atrativo, com alto investimento. Um produto ponto de interrogação, ele está começando, ainda não gera receita ou gera pouquíssima receita, mas ele precisa muito investimento, principalmente em marketing, né? Um produto vaca leiteira, é aquele produto que está estabelecido, né? Então ele dá alto lucro, como ele já está bem estabelecido, precisa de baixo investimento, então ele gera caixa, ele vai vendendo. E um produto abacaxi é aquele produto que já está no seu declínio, né? É um produto que tem baixo mercado, sem lucro. E esse produto, a tendência é desinvestir até ele desaparecer, né? Então, esse é o produto abacaxi. A gente pode dizer que o primeiro produto, quando começa, é o ponto de interrogação, né? O segundo produto é o estrela, ele está começando a entrar em ascensão. O terceiro, na ordem, né, é o vaca leiteira. Pronto, já está fantástico, agora está dando bastante dinheiro. E o quarto é o produto em declínio, é o chamado abacaxi, né? Então, esses são os 4 grupos. Em qual grupo que está o produto de vocês? A partir disso, vocês podem imaginar o que fazer, né? Então, o ponto de interrogação, eu preciso fazer muito marketing para as pessoas saberem que ele existe e comprarem, né? O estrela é super legal, mas eu ainda preciso de investimento. Quando chega no vaca leiteira, daí tá tranquilo, ele se vende sozinho. E se meu produto é um abacaxi, a solução é parar de investir nele. Por quê? Ele não tem mais lucro, ele só dá prejuízo. Daí, na aula 3, a gente viu uma outra ferramentazinha, né? Que foi análise SWOT. O SWOT significa Strength, forças, Weakness, que significa fraquezas, Opportunities, que significa oportunidades, e Threats, aqui, perdão, eu coloquei errado, Threats, que significa ameaças. Então, entra o SWOT, SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, é uma ferramenta muito simples, inclusive o próprio Sebrae coloca como uma ferramenta fácil de ser utilizada, que traz muito resultado para a empresa, né? Onde que você vai colocar quais são as forças da tua empresa? Quais são aquelas características da tua empresa que fazem com que você possa ganhar mercado?
Quais são as fraquezas? Quer dizer, o que pode fazer com que a tua empresa caia? Isso eu estou falando dentro dela, né? Então, forças e fraquezas é análise interna. Mas a gente tem que fazer uma análise externa, como está posicionada a nossa empresa em relação ao ambiente externo. Então, quais são as oportunidades? Aonde que eu posso conquistar mais mercado? Por exemplo, um diferencial da marca, novas parcerias, e quais são as ameaças? O que pode fazer com que a minha marca, minha empresa caia? Por exemplo, concorrência, novas tecnologias que eu não adotei, crise econômica, pandemia e assim por diante. E a partir da análise SWOT, vocês podem fortalecer as forças e oportunidades e combater as fraquezas e ameaças. Lembrando, né, gente, forças e fraquezas é análise interna, é dentro da empresa, esqueça um pouco o resto. E oportunidades e ameaças é a análise externa, o que ocorre de fora da empresa para dentro da empresa, né? Esqueçam a parte interna. Esse é a análise SWOT. E na quarta aula, quando a gente falou de macroambiente, a gente falou de mais um instrumentozinho que a gente pode usar, né? Que é a análise Pestel, tá? Essa análise Pestel. Então, por que ela é assim? Porque é political, economical, social, technological, environmental, que em português é ambiental, e legal, que é ligado à legislação. Por isso é chamado análise Pestel, tá? Então, assim, o que você pega? Então, você pega lá quais são as influências do macroambiente de fora da empresa para dentro da empresa. Isso é uma variação um pouco do SWOT, mas a parte de análise externa do SWOT. Né? A gente estava falando ali, olha, oportunidades e ameaças. Então, no peixe, você vai ver o que pode atrapalhar de fora para dentro, pode atrapalhar minha empresa na questão política, por exemplo. Apoio do governo para as empresas, no caso aqui, indústria de aviação, transporte aéreo nacional, controle de segurança, restrição à imigração. Do ponto de vista econômico, dinheiro, né? Taxas nacionais de crescimento, por exemplo, muito baixas, e alto preço do combustível, que a gente está passando aqui no Brasil atualmente, né? No social, por exemplo, uma coisa boa, um número de idosos aumentou muito e querem viajar. Também o número de intercâmbios de estudantes. No tecnológico, olha, a gente tem motores e fuzelagens mais econômicos, né? Tem tecnologias para verificar segurança, para não dar acidente. E uma coisa ruim é teleconferência de negócios, que daí tira o mercado da aviação. Na questão ambiental, tem poluição sonora, consumo de energia, espaço físico. E na questão legal, por exemplo, aquele país restringe as fusões, né? Tem prerrogativas especiais para determinadas empresas, outras não podem, e assim por diante. Por exemplo, muitos anos atrás, uma companhia aérea estrangeira não podia fazer transporte aéreo doméstico aqui no Brasil. Então, por exemplo, se a Lufthansa fizesse a rota São Paulo-Rio, Frankfurt, ela sai de São Paulo, pega passageiro, daí vai para o Rio, pega mais passageiro para levar para Frankfurt. Antes, não podia assim, ela pegar um passageiro em São Paulo e mandar para o Rio de Janeiro, e ele sair no Rio. Não podia. O passageiro de São Paulo tinha que ir até Frankfurt, o passageiro do Rio tinha que ir até Frankfurt, né? Hoje em dia já é possível. Então, na análise Pestel, você vai analisar as coisas boas e as coisas ruins nesses aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Daí, a partir disso, você pode tomar iniciativas, tomar decisões, por exemplo. Uma empresa aérea estrangeira não pode atuar no Brasil. Bom, já é um problema. Pronto, não posso mais ir para o Brasil.
E assim por diante, tá? Então, são algumas... É mais um instrumento. Lembrando que isso eu estou fazendo uma análise do macroambiente, né? Como que o macroambiente ele acaba influenciando, né, a nossa empresa. Tanto coisas boas como coisas ruins. Bom, pessoal, daí a gente foi para a aula 5, né, que foi a capacidade estratégica, né? A primeira coisa, assim, a capacidade estratégica é o diferencial da empresa, tá? É isso que a gente tem que entender. O que faz a empresa diferente em relação aos seus concorrentes no olhar do consumidor? É a capacidade estratégica. Porque daí você, entendendo o que o teu consumidor quer, você oferece um produto melhor, um serviço melhor. Então, o ponto de partida é sempre entender, antecipar as necessidades do teu consumidor, do teu cliente, né? E quando a gente está falando em capacidade estratégica, a gente está falando em recursos físicos, né, por exemplo, equipamentos, financiamento, que é dinheiro, e capital intelectual, né, que são as competências, é capacidade de fazer algo. Esses recursos podem ser divididos ainda em recursos tangíveis, aquele que eu pego, que existe. Então, recursos físicos e financeiros são tangíveis. E o capital intelectual? Intangível. Você não pega, você não coloca ele na mão, você não tem como dizer assim, aquela pessoa é mais inteligente que a outra. Né? Eu posso até fazer esse julgamento, mas não tem certeza absoluta, né? Você não pode determinar isto, né? Então, assim, é muito importante que na capacidade estratégica, então, a gente cuide dos recursos tangíveis e também dos recursos intangíveis, né? Então, a gente pode dizer lá que capacidade estratégica é a capacidade de desempenho necessária para sobreviver e prosperar. Qual é a base da capacidade estratégica? Recursos e competências. Então, recursos tangíveis e recursos intangíveis. A gente tem os recursos iniciais, são as exigências mínimas para começar, e as competências iniciais, são as exigências mínimas dos clientes, atender às exigências mínimas dos clientes. Até aí, pessoal, todas as empresas são iguais. Todas. Mas uma empresa não tem nem recurso inicial, nem competência inicial, professor. Então ela vai morrer na casca ainda, né? Ela nem vai conseguir existir direito. Mas o que diferencia a gente? São os recursos exclusivos e as competências essenciais. O que faz da gente ser melhor do que o outro? Aqui eles compararam com o atletismo, né? Com o treinamento de atletismo, né? O que faz o Usain Bolt ser melhor do que os outros? Ele tem aqueles recursos que ele tem, então ele é mais alto, mais forte e tal, mas ele tem competências essenciais. Ele treina mais do que todo mundo, né? Então tem vários grandes atletas que falavam assim, olha, eu não nasci com talento, eu fiz o talento, eu construí o talento. Se fosse para comparar com um cara que nasceu para correr, né, que tem os recursos exclusivos, eu não conseguiria competir, mas eu tenho competências essenciais, eu tenho dedicação, tenacidade, eu treino bastante, né? Então aí vocês, imagine, tem até uma parte é todo mundo igual. O que vai diferenciar a empresa de vocês em relação aos seus concorrentes? Recursos exclusivos e competências essenciais. Isso que vai fazer vocês diferentes. E também, dentro da capacidade estratégica, tem o diferencial de custos, né? E como é que a gente pode trabalhar custo? Como que a gente pode fazer o custo como um diferencial da minha empresa?
Primeiro, economia de escala. Quanto mais eu produzo do mesmo produto, menor o custo fixo por unidade. Segundo, cuidar bem da minha cadeia de suprimentos. Fazer uma cadeia de suprimentos bem estruturada, né? Isso significa canais de compra e canais de venda. Gente, também cuidar bem dos nossos processos. Eu tenho que ter uma produção enxuta, não cheia de babulac e tal, etc., que faz perder que faz eu perder a eficiência. Então vamos tomar cuidado com isso também. É uma produção enxuta sem perder a eficiência. Uma coisa que a gente tem que ter dentro da empresa que vai ajudar a diminuir muitos custos e assim tornar o custo um diferencial da empresa de vocês é a aprendizagem. A gente sempre fala que quando o funcionário sabe mais, ele tem maior capacitação, a performance dele é melhor. Ele consegue fazer melhor, mais rápido, mais fácil e principalmente sem retrabalho. Então ele não perde produtos por falta de qualidade. E finalmente uma coisa muito importante é a inovação, né? A gente sempre precisa estar inovando. E a inovação tende a diminuir os custos ao longo do tempo, né? Então isso foi capacidade estratégica. Comecem a pensar dentro da empresa de vocês como isso pode ocorrer. E daí, na aula 6, a gente falou um pouco sobre vantagem competitiva, né? Vantagem competitiva, gente, é a arte de se reinventar, né? Chegou a pandemia. O que eu posso fazer de diferente para ganhar mercado? Oh, eu não consigo, eu não sei, você vai desaparecer. Então, por exemplo, a gente viu alguns restaurantes funcionando a toda, enquanto muitos fecharam. Aqueles restaurantes tradicionais, aquelas churrascarias e tal, né, que ganhavam muito dinheiro, fecharam. Por quê? Não souberam se reinventar, não se adaptaram ao delivery, por exemplo, ao takeaway, né, que você encomenda antes lá para um aplicativo, por telefone, vai pegar. Ô, professor, mas isso sempre existiu, né? Sempre, sempre. Né? Eu sempre falo assim, há muitos anos, sei lá, 20 anos, eu peço pizza de uma pizzaria aqui perto de casa, né? Essa pizzaria sempre teve por telefone. Então, algumas vezes eu peço, eles vêm entregar, algumas vezes eu peço e vou lá buscar. Eles falam, vai meia hora. Dali 15, 20 minutos, saio de casa com calma, tranquilo, sento lá e espero até vir, né? Enquanto eu espero, como lá aquelas casquinhas de pizza com queijo, já viram, né? Bom, então é a cultura de se reinventar. Eu quero deixar bem claro para vocês que a vantagem competitiva sempre é temporária, né? Por quê? Porque bons negócios atraem a concorrência. Se eu faço um bom negócio, tenho eu me reinvento, descubro algo diferente, fazer algo diferente para o meu cliente, os outros já vão ver. Olha, o cara está ganhando dinheiro com isso. Vamos fazer também. Vamos. Então, por isso que a vantagem competitiva é sempre temporária e eu tenho que sempre me reinventar, me reinventar, me reinventar. Sempre inovar. Uma coisa que eu tenho que fazer é valorizar a marca, né? Reputação, status, prestígio. Mas, professor, como que eu faço vantagem competitiva? Gente, foco no cliente, desenvolvimento logístico, pandemia é o exemplo disso, né? E foco na qualidade. Quando você pensa nessas três coisas, você está meio caminho andado para ter vantagem competitiva. E daí, na aula 7, a gente entrou no mapeamento no planejamento estratégico, né? A primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a cadeia de valor. O que acontece no interior da minha empresa, no entorno da minha empresa? Como se formam? Então, a primeira coisa é o mapeamento. Então, eu tenho atividades primárias, vou pegar aqui a caneta, atividades primárias, são as atividades básicas para fazer o produto, né?
Logística de abastecimento, operação, que é produção, né? Logística de abastecimento é matéria-prima e insumos. Operações é produção. Logística de distribuição até chegar no cliente. Marketing e vendas é para o cliente saber que a gente existe. E serviços é assistência técnica. E eu tenho atividades de apoio, que é infraestrutura da firma, que é a parte física, gerenciamento de recursos humanos, que são pessoas, desenvolvimento tecnológico, que são inovações, e aquisição, que são compras. Então, o lucro vem dessas duas. Vem das atividades primárias e atividades de apoio. Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar como se diz, a mapear isso daí para ver quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Extremamente importante. Eu também posso ver a cadeia de valor, né? Então, a cadeia, ó, enquanto a cadeia de valor, perdão, enquanto a cadeia de valor é interna, aqui é a rede de valor. Daí ela pega as cadeias de valor do meu fornecedor, do canal de distribuição e do consumidor, o meu cliente. E para isso eu posso começar a fazer perguntas, tanto na cadeia de valor interna minha, quanto na rede de valor que pega antes e depois da minha empresa, né? Quais atividades são mais importantes? Onde que ficam as principais fontes de lucro? Eu devo fabricar ou comprar de outro? Eu devo fazer parceria em algum momento? Né? Então eu posso começar a fazer essas perguntas, tanto na cadeia de valor, que é interna na minha empresa, né? Quanto na rede de valor, que pega antes e depois da minha empresa. E daí, na aula 8, a gente foi para os stakeholders. Famosos stakeholders, né? Partes interessadas. Normalmente a gente pensa assim, quando fala de partes interessadas, meus clientes. Claro, óbvio que teus clientes são partes interessadas. Com certeza absolutíssima, pessoal. Com certeza absolutíssima. Mas tem outras partes interessadas também. Por exemplo, os donos, os acionistas, a comunidade financeira, o banco, grupos ativistas, como, por exemplo, a ONGs. Bom, o professor Klaus é da área ambiental, né, originalmente. Então, ONGs de cunho ambiental, clientes, né? Quem vai comprar o meu produto, processo, serviço, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Grupos de defesa do consumidor, lá, Cláudia Silvano, né? Lá da defesa do consumidor aqui de Curitiba. Eu adoro aquela mulher, ela é fantástica. Primeiro, uma personagem maravilhosa e segundo, uma profissional de primeiríssima categoria. Estou fazendo propaganda dela mesmo. Ela defende o consumidor. Né? Mas ela é contra as empresas. Não, ela é contra as empresas que fazem errado. Vocês têm que entender que um grupo de defesa do consumidor, ele é bom para a empresa. Porque se a minha empresa faz tudinho certo, não engana o consumidor, não passa o pé, ela vai ter um bom nome. Entendam isso. Os sindicatos, os empregados que estão ligados aos sindicatos, associações comerciais ou federação de indústrias, os concorrentes, os fornecedores, o governo, grupos políticos, todos esses são partes interessadas ou stakeholders que têm algum interesse na empresa. Então, por exemplo, quando a gente fala de stakeholders internos, o dono, acionistas, os funcionários, os clientes e os fornecedores, que eles vão atingir a parte interna da empresa. E os stakeholders externos? Todos os outros. E a gente tem que prestar atenção, pessoal, que cada um tem um interesse. Por exemplo, os acionistas, o que eles querem? Dividendos, aumento de capital, investimento, que o negócio seja seguro, que fique com a família 50 anos, ou sei lá, que dê dinheiro para mim durante 50 anos, e assim por diante. O que os meus clientes querem? Os meus clientes querem preço justo, óbvio, mas querem qualidade no produto, ou se for um serviço, qualidade no serviço, ética nas relações, que a empresa não tente me enganar, né?
O que o meu fornecedor quer da minha empresa? Que eu pague em dia, que eu não fique devendo para eles, que tenha continuidade no negócio que eu forneça, que ele forneça para minha empresa durante muito tempo e tenha ética nas relações. O que os governos querem? Que a gente pague imposto, né? Que a gente cumpra a legislação e que a gente dê o sentido social da nossa empresa. Como? Empregando pessoas e cumpra toda a legislação no que tange ao trabalho dessas pessoas. O que a sociedade como um todo quer? Bons empregos, remuneração justa, que a empresa ajude no desenvolvimento da sociedade e também, junto com isso, preserve a natureza. O que os gerentes, por exemplo, um stakeholder interno quer? Remuneração, mas ele quer reconhecimento, ele quer que o chefão lá veja que ele está trabalhando bem, com isso vem prestígio, vem poder. E o que o meu funcionário quer, o meu colaborador em geral quer? Ele quer, em primeiro lugar, um bom salário, né, com todos os direitos trabalhistas pagos. Ele quer se sentir satisfeito naquela empresa, se sentir bem naquela empresa. Pior coisa do mundo, eu acho que vocês devem saber isso também, né? De repente, se já viveram, infelizmente, né? Trabalhar num lugar onde que você não se sente bem e trabalhar assim com aquela cara de todo dia, né? Isso não é legal. O funcionário quer ter tempo de lazer para a família dele, oportunidade de crescimento, de repente terminar o colégio, fazer uma faculdade, uma especialização, mestrado, doutorado, e ele quer segurança no emprego. Tem gente que gosta, mas eu, por exemplo, gosto de ficar no mesmo lugar durante um bom tempo, durante o maior tempo possível, né? Então, esses são os stakeholders. E daí, na aula 9, a gente foi para a estratégia internacional. Lembrem-se que quando a gente fala assim, estratégia internacional, professor, é para a gente se expandir para o exterior? É, exatamente. Então, eu já dominei o mercado brasileiro e agora eu vi que os estrangeiros querem meu produto, né? A Caninha 51 fez isso, né? Eu me lembro que eles apareceram no The Big Bang Theory, no Dois Homens e Meio, eles apareceram, a Caninha 51, garrafa deles apareceu nesses seriados americanos, né? Havaianas fez isso. Chinelo de dedo, gente, simplesinho, não solta as tiras. Chico Anísio fazia propaganda, não solta as tiras. Ela entrou no mercado internacional. E para a gente entrar no mercado internacional, tem 4 condutores básicos que a gente tem que analisar. Condutores de mercado, por exemplo, o consumidor nesses outros países vai consumir o meu produto? Eu preciso fazer transferência de marketing? Condutores de custo. Pô, se eu vender mais, eu vou ter maior economia de escala. Existe diferença entre esses países? Como é que é a logística? Eu consigo levar até lá sem aumentar muito os custos? Condutores de competitividade. Se relaciona a interdependência entre países, estratégias globais e concorrência. Eu tenho concorrentes naqueles países onde eu quero entrar? E condutores de governo. Como que é o governo naqueles países? Né? Políticas de comércio, padrões técnicos, conjunto de políticas de governo, tanto a parte econômica, trabalhista, de comércio, ou sei lá mais o quê. Né? Padrões técnicos, a gente fala, será que a Havaiana vai ser aceita do jeito que ela é lá no Japão? Do ponto de vista técnico? Eu nunca mais esqueço quando um aluno falou assim, professor, minha mãe trabalha com exportação, e uma vez ela trabalhava com uma comida em lata. Ela mandou um exemplar lá para o Japão para prospectar mercado e tal, e eles devolveram e disseram que não iam aceitar. Ela vai perguntar, mas por quê? A comida era ruim? Não, a comida é ótima. Mas por que então? Na tinta da lata, por fora, né, era impresso as informações, tinha chumbo. E isso era uma legislação ambiental interna do Japão. Então eles não iam aceitar. Né? Como terminou depois eu não sei. Esse é o diamante de Porter, outra daquelas
né, modelinhos e tal. O que a gente tem que se preocupar em relação à estratégia internacional, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas, condições de demanda, indústrias relacionadas de apoio e condições de fatores, né? Então, que tipo de cliente eu tenho naquele lugar? Condições de demanda, né? Estrutura, rivalidade, como são os meus competidores locais? Condições de fatores de produção, né? Lá tem, por exemplo, se eu for produzir naquele lugar, tem mão de obra, tem matéria-prima, indústrias relacionadas de apoio. Existem indústrias que podem me dar apoio para eu fazer meu produto lá? Então, o Diamante de Porter foi um dos grandes na área de administração, estratégia, etc. O Diamante de Porter mostra muito bem isso daí. E daí tem 4 tipos de estratégias internacionais, tá? Que eu posso fazer. A mais aqui mais complexa, por exemplo, a exportação complexa, a mais completa, melhor dizendo, exportação complexa. Daí tem a exportação simples, global e multidoméstica. Então, o que é complexa? Eu vou produzir em um só país, né? Normalmente é economia emergente, um país de economia emergente, e o comércio é muito coordenado, quer dizer, a matriz ela dita os rumos. Na exportação simples também, um país só, onde que eu vou produzir, até para onde que eu vou mandar. Só que o comércio é pouco coordenado. Isso significa o quê? Que o país que vai receber, ele é que vai ditar condições. Então, por exemplo, ele vai ditar preço, ele vai ditar volume, ele vai ditar um monte de coisa. A global é a mais madura de todas, aonde que as minhas atividades são dispersas, né? Então, quando você vê, por exemplo, empresas multinacionais que têm fábricas em vários lugares, você pega, por exemplo, uma Coca-Cola, tem fábrica no mundo inteiro. Então, ela está numa estratégia internacional global. Ela não vai produzir só aqui no Brasil ou só nos Estados Unidos. Ela pode produzir no Brasil e exportar para o Paraguai, porque no Paraguai não cabe uma fábrica, ou no Uruguai. Mas ela vai ter fábrica no Brasil, na Argentina, na Colômbia, na África do Sul, em Gana, no Japão, na China. Ela vai ter em vários lugares diferentes. Por isso que a gente fala que é a estratégia internacional mais madura de todas. Agora, a cerveja Guinness, por exemplo, só tem a fábrica de Dublin, na Irlanda, e daí exporta para o mundo inteiro. O Red Bull só tem a fábrica lá na Áustria, daí exporta para o mundo inteiro. E, finalmente, então ela é extremamente coordenada, etc. E, finalmente, a multidoméstica, então, pouca coordenação internacional, cada um faz o que quer, com mercados que a gente chama mercados independentes, né? E tem pouca economia de escala, cada um se vira lá. E cada um desses, gente, tem vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, eu ter um local só de produção e exportar. Então, eu não preciso fazer fábrica em outros lugares. Eu posso fazer uma fábrica gigantesca, economia de escala. É assim a Guinness, que é a maior cervejaria do mundo numa fábrica só. Tem a maior fábrica de cerveja do mundo, mas eles só têm uma, né? Então, eles fazem economia de escala.
Mas, por exemplo, um país lá de, se você colocar a fábrica aqui, você vai ganhar incentivo. Então, isso eu não consigo fazer, né? Pode ser que eu crie dependência de intermediário para exportação, pode ser que tenha imposto de importação, pode ser que o custo do transporte seja inacessível e assim por diante. Quando eu faço joint ventures e alianças, quando eu me junto com empresas locais, então eu tenho menos risco no negócio, porque eu vou dividir as despesas ali. Eu combino recursos, combino conhecimento, né? E como era o mercado chinês, agora me parece que o mercado chinês está mudando, mas antigamente o mercado chinês dizia assim: você quer construir uma fábrica aqui? Tem que ser em sociedade, em joint venture ou aliança com uma empresa chinesa, né? E qual a dificuldade disso? Identificar um sócio adequado, né? Algumas vezes é difícil administrar junto com ele, a relação é complicada. E outras vezes, isso aconteceu muito com a China, imitação, né? Acaba surgindo imitações e vai-se ao nosso mercado. O licenciamento, onde que você dá para o outro o direito de produzir com o nome do outro. Então você pega lá camisa de futebol, né? Os times de futebol licenciam as camisas, né? Daqui a pouco deve estar começando, daqui a pouco o jogo Palmeiras Atlético Mineiro, semifinal da Libertadores, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas produtos da Disney, tudo que é licenciado. Você vai lá comprar um bonequinho lá do Mickey. Não é a Disney que faz, ela licencia, né? Então, assim, ela vai ter uma receita de venda pelos direitos de comercialização. Então, ele gasta pouco dinheiro. Quem assume o risco é quem vai fabricar, né? Tem pouca exposição econômica, financeira. Dificuldade, achar alguém que faça, né? Alguém honesto, decente, etc. De novo, imitação, né? E pode limitar vantagens no país estrangeiro. E, finalmente, investimento estrangeiro direto, onde você vai lá e constrói uma fábrica lá, né? Então, você vai ter controle total, vai facilitar integrar com a tua fábrica original, né? Quando você compra uma empresa no outro país, você já está entrando no mercado direto, sem ter que começar tudo do zero. Desvantagem, né? Gastar muito dinheiro no outro país, né? E se você não conseguir integrar e coordenar? Complicado. Então, esses modos de entrada no mercado internacional, exportação, joint venture e alianças, licenciamento e investimento estrangeiro direto, eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, a empresa tem que pensar muito bem sobre isso, né? Ela não vai tomar uma decisão assim de supetão. Tem que pensar muito bem em realmente o que ela vai fazer e o que pode dar certo, o que não vai dar certo. E, finalmente, na última aula, na aula 10, né, foi a última aula que a gente falou, estratégia nível de negócios, né? Então, a gente tem que ter uma base de estratégia competitiva, que pode ser baseada na diferenciação, preço, foco ou híbrida, né? Mistura de todos. E o que vai sustentar esta vantagem competitiva? Pode ser vantagem baseada em preço, onde o teu consumidor não vê qualidade, é só preço. Pode ser vantagem baseada em diferenciação, meu produto é diferente do outro. Pode ser vantagem, o que a gente chama lock-in estratégico, né? Onde que o jeito de você encarar o mercado e reação à ameaça de concorrência. E aqui, para terminar, aqui é outra daquelas figurinhas, né, da administração, do planejamento estratégico, que é o relógio estratégico, né, que a gente conversou no final da aula passada, relógio estratégico, né? Ele tem 8 pontos. Primeiro, sem enfeite, preço baixo, híbrido, diferenciação definida, e daí preço maior, valor padrão,
preço maior, valor baixo, preço padrão. Essas três últimas, preço maior, valor padrão, preço maior, valor baixo e valor baixo, preço padrão, são estratégias competitivas destinadas ao fracasso. Preço maior é você cobrar muito e valor padrão é ter a mesma qualidade que os outros. O sétimo, preço maior, valor baixo, é você cobrar muito e ter qualidade pior do que o teu concorrente. E o 8, valor baixo, ter pouca qualidade com o preço padrão. Então, esses são destinados ao fracasso. A gente tem que aproveitar as 5 primeiras, né? Qual que é a melhor dessas? Depende, provavelmente é 5, mas depende. Então, depende do mercado. O sem enfeite, assim, é produto puro e simples. Eu vou vender arroz. O que é? O arroz. Mas esse arroz tem vitamina D a mais, é isso, é aquilo, não sei. Não, é arroz, né? Preço baixo, né? Tem o risco de guerra de preço, rendimento baixo. Tem que ser líder em custos, quer dizer, produzir da forma mais barata possível. O híbrido, base de baixo custo e reinvestimento em preço baixo e começa a diferenciação. E daí entra a diferenciação, né? Esse 4 aqui, que pode ser sem preço diferenciado e com preço diferenciado. Então, é mais ou menos o seguinte, o teu cliente percebe um valor agregado maior no teu produto. Quer dizer, o teu produto traz algo para ele. Mas daí ele pode ser assim, se você compara teu produto com o teu concorrente, o teu produto tem maior qualidade, traz algo a mais para o cliente. Mas daí ele pode ser do mesmo preço do concorrente ou até um pouquinho maior. Então, sem preço diferenciado com preço diferenciado, tá? E, finalmente, diferenciação definida. O teu produto é muito diferente, tem muito mais qualidade que o concorrente. O cliente vê isso, né? Ele tem total noção disso, e normalmente são produtos de mercados muito específicos, né? Então você pega uma moto lá, vamos pegar outro exemplo. Moto Harley Davidson. Ela é muito mais cara, mas pô, você vê aquela moto, eu não gosto de moto, mas pô, até eu acho aquela moto sensacional, né? Harley Davidson. Vale a pena o preço que paga. Não tem nenhuma outra moto assim igual, ou aquelas motos BMW e tal. Pega relógio. Gente, né, faz alguns anos já que eu nem uso mais relógio, sei lá, faz uns 8, 10 anos que eu nem uso mais relógio. Eu tenho até relógio aqui, vários relógios, mas faz muito tempo que eu nem uso mais. Mas um relógio Rolex, por exemplo. Né? O relógio Rolex custa 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, mas aquele relógio só falta falar. Eu acho que fala também, né? Mas aquele relógio tem tudo, tem um diferencial, o mecanismo dele não atrasa absolutamente nunca, etc. A gente aqui em casa, semana passada, estava com um relógio de parede na cozinha, aqueles relógios de 10ão, gente, né? Ele atrasava todo dia 20 minutos, a gente todo dia tinha que consertar, trocando o relógio, mas era um relógio de 10ão, de parede, de plástico, né? Então, assim, a diferenciação definida pode ter até preço maior. Normalmente tem um preço bem maior, mas o produto, você vê de longe que é um produto diferente, que é um produto melhor, etc. Né? Bom, gente, deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Então, essa foi uma rápida revisão, só para a gente relembrar lá dos conceitos básicos, né? Tomar meu copinho de água, que a voz já, final do ano, já vai indo pro buraco, né? A voz já vai indo pro lixo daqui a pouco. Mas, assim, prestem muita atenção. Gente, isso daqui que a gente está discutindo no bimestre não é só para professor Klaus cobrar na prova.
é para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Comecem a pensar nessas coisas. Estratégia é base para uma empresa. Nós, como engenheiros, vocês sabem que eu também sou engenheiro, né? Nós, como engenheiros, a gente pode inventar o melhor produto do mundo, que todo mundo quer, mas se a gente não souber administrar, quantos produtos revolucionários caíram no esquecimento? E algumas vezes, produtos simples foram sucesso de venda. Então, o planejamento estratégico é muito importante. Pessoal, então, relembrando, a partir do dia 1º, esta sexta-feira, vocês têm até do dia 1º, às 7 horas da manhã, até o dia 7, às 11 horas da noite, para fazer a prova. A prova tem 10 questões, ela só pode ser aberta uma vez e vocês vão ter 3 horas para fazer a prova. Que nem se fosse no presencial, hein? Lembrem-se que a única coisa é que a gente não pode estar na mesma sala. O resto, a gente tenta fazer tudo igual. Também, semana que vem, no dia 5 de outubro, vocês têm que entregar o trabalho para mim. Não se esqueçam disso. O dia 5 de outubro é a semana 10. Então, lá na semana 10, tem a indicação de prova e tal, e tem uma atividade avaliativa e entrega do trabalho, para vocês entregarem o trabalho ali, tá? Não se esqueçam que hoje tem atividade de frequência para fazer também, tá? Por favor, não se esqueçam da atividade de frequência, tá? Daqui 2 semanas é feriado, dia 12 de outubro é feriado. Nossa Senhora, deixa eu pegar aqui meu calendário. 12 de outubro é feriado, né? Nossa Senhora Aparecida, tá certo. Dia 11 eu acho que vai ser aula normal. E daí, na aula do dia 19, a gente se encontra e vai falar sobre as aulas 11 e 12, que já estão lá no material para vocês. Tá certo, pessoal? Gente, vocês são muito bons, tá? Então, prestem atenção na prova, que vocês não vão ter dificuldade. Mas não se esqueçam de estudar, tá? Não adianta chegar e fazer a prova na louca. Tem que estudar sim. Pelo menos o básico, para daí poder responder as questões sem dificuldade nenhuma. Tá certo, pessoal? Então, daqui, na verdade, a gente só vai se ver de novo dia 19 de outubro. Semana que vem, como é prova, a gente não vai ter live nem atividade de frequência. Daí, no dia 12 de outubro, a gente também não vai ter live nem atividade de frequência, porque é feriado, tá? Só no dia 19 de outubro, semana 12, é que a gente volta a conversar. Tá bom, pessoal? Então, até lá, boa prova e não se esqueçam do trabalho entregar até dia 5 de outubro, lá na semana 10, atividade avaliativa, entrega de trabalho. Até lá, então, pessoal, boa semana e boa prova, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.